Oi, pessoal, tudo bem? E aí, o que vocês estão achando das nossas lives, né? Com vários assuntos interessantes sobre a Ayurveda. Nessa live a gente vai falar sobre Pariksha. E Pariksha é o significado de diagnóstico, né? De acordo com a Ayurveda. E a gente vai falar sobre os aspectos do diagnóstico numa consulta de Ayurveda junto do professor Eric Schuss, professor e diretor do Instituto Naradeva Shala. Então vai ser muito legal. Essa live vai ficar gravada para quem precisar aí depois, assistir depois. Vamos dar um tempinho enquanto o Eric está entrando. Oi, Eric. Oi, Si, tá tudo bem, querida? Tá me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Tudo. Tô te ouvindo bem, tô te vendo bem, tudo tranquilo. E você, como é que tá? Que bom, eu tô bem, eu tô ótimo aqui. Ah, imagino, né? No meio da natureza. Tá tudo maravilhoso aqui. Que legal. O Instagram tá avisando as pessoas que a gente tá online. Tô meio Sim, rouca, sim. tô meio sem voz. Tempo muito seco, né? A gente tá com uma baixa umidade do ar, né, em várias partes do Brasil. Isso, para nós, dentro do Ayurveda, é um estado bem complicado de saúde, né? A gente enxerga assim. E também o que a gente está passando no Brasil e no mundo é pior ainda, né? Porque deixa o nosso corpo justamente vulnerável exatamente a gente ter vírus ou qualquer outras doenças, né? Uhum. Tô tentando arrumar a câmera aqui, por isso que eu tô balançando. Caiu aqui, peraí. Mas eu tô te ouvindo. Não tem problema. E hoje a gente vai Eu falar tô- sobre diagnóstico para o pessoal. Isso, eu acho que é um tema super legal. Eu acho que já me perguntaram muito sobre diagnóstico. Inclusive, uma vez eu tive uma consulta com uma pessoa que só queria saber como que era um diagnóstico, como que era uma consulta, como que a gente chegava na conclusão do diagnóstico, né? Então, eu achei que era um tema bem interessante da gente trazer. Claro, claro, porque também a gente não é drive-thru, né? Uhum, Porque as pessoas às vezes vêm exatamente. numa consulta com a gente. Ah, eu só queria experimentar. Eu falo, mas gente, a gente não é drive-thru. Tipo, você entra, pede o negócio e vai embora. Né? O Ayurveda, É. eu acho que o grande barato do Ayurveda, quando a gente fala de diagnóstico, é claro, eu vou falar de todas as técnicas, vamos falar sobre isso, mas é a gente entender também como profissional e como as pessoas que vão procurar o Ayurveda para ser aluno ou para ser paciente, que o Ayurveda em si, mesmo a gente tendo um grupo de diagnósticos, de técnicas de diagnóstico, uma metodologia, etc., o diagnóstico ele nunca para. A gente tem um pé no chão e a gente tem uma ideia bem clara que não existe, nenhum de nós e nenhum ser humano é capaz, através de várias técnicas, na verdade ninguém, nada, né? É capaz de poucas técnicas fazer um diagnóstico completo de uma vida de uma pessoa. Isso Uhum, é como o Ayurveda ele é muito misturado, ou melhor dizendo, ele na Índia ele se mistura e ele vem para o Brasil, vem para as Américas, para a Europa, né, e outros continentes e outros países. Ele vem misturado através de uma misticidade, de algo místico. As pessoas acabam confundindo um pouco isso como guru, como, sabe, um mestre, que durante um diagnóstico a gente vai estar vendo coisas, vai estar fazendo coisas. Até acredito que possa existir pessoas assim, mas não é a nossa uhum, realidade, né? Não é a realidade, uhum. obviamente, da grande massa, 99,9% das pessoas.
Então isso é uma coisa que acontece muito, né? As pessoas elas querem passar uma consulta conosco algumas vezes para ver como é. E o diagnóstico dentro do Ayurveda não é só aplicar as técnicas, ele é um desenvolvimento de um raciocínio que a gente vai tendo, consulta após consulta, porque todo mundo que estuda Ayurveda ou que trabalha com Ayurveda, ou está estudando Ayurveda, sabe que não existe uma consulta para nós. Existem um conjunto de acompanhamentos ou de consultas que a gente vai fazendo com os nossos pacientes, clientes, e o diagnóstico ele vai se desenvolvendo ao longo dessas consultas. Isso é uma coisa muito importante, a primeira coisa importante que a gente tem para dizer. A segunda é que dentro do Ayurveda, no desenvolvimento que o Ayurveda obteve ao longo dos séculos, décadas e assim por diante, porque ele é muito longo, é muito grande, foi sendo desenvolvido, sim, técnicas dentro do Ayurveda que são ensinadas de geração em geração. O mais curioso a gente saber, a primeira coisa que a gente precisa saber, é que existem algumas técnicas chamadas clássicas. O que são essas técnicas? São as técnicas que são citadas nos textos que são o nosso guia dentro do Ayurveda, perfeito? Lembrando que, veja, gente, não é porque está escrito no texto que a gente só pode fazer o que está no texto. Isso é um outro ponto que a gente tem que ficar explicando 1 milhão de vezes para as pessoas, porque senão a gente vira como se fosse uma religião baseada num texto e só pode fazer aquilo. E coisas que não tem lógica nenhuma, porque muitas coisas nos textos eram escritas, eram determinadas numa época distante que hoje nem se aplicaria. Então, existe aquilo que é citado nos textos, e também existem outros diagnósticos que não são citados nos textos, que acabam sendo acoplados e usados também como um plus, né? Como algo extra que a gente vai estar usando, como que vai auxiliar. É uma ferramenta extra. Isso não quer dizer, uma ferramenta extra não quer dizer que é melhor ou pior. Na verdade, uma coisa não tem nada a ver com outra. Hoje, por exemplo, nos dias atuais na Índia, quando você vai estudar Ayurveda, por exemplo, numa universidade na Índia, você aprende a usar a tecnologia também ao seu dispor. Então, dependendo do estado, dependendo ali tem regras locais, internas da Índia, que obviamente eu não vou saber todas, e nem vem ao caso, mas só para a gente ter uma curiosidade. Lá, como já está no nível universitário, já houve uma regulamentação, já houve um estudo do que quem pode, quem não pode, como faz, como em qualquer outro país quando se organiza alguma coisa. Então lá, até as técnicas modernas de diagnóstico usando tecnologia pode ser feita, porque eles aprendem isso dentro do curso deles. No Ayurveda, ele não tem essas técnicas são acopladas. Então, no Ayurveda, a gente parte de... assim, são vários pontos, na verdade. Existe o que nós chamamos de Trivida Pariksha ou Ashtavida Pariksha, que são os grupos de técnicas que nós usamos dentro do Ayurveda. Dentro desses grupos de técnicas que nós temos dentro do Ayurveda, a gente pode citar as mais famosas, é claro, né? Que é a mais famosa, eu acho que assim... as mais conhecidas técnicas mais clássicas dentro do Ayurveda está naquela observação corpórea das pessoas, né? Tá na questão de diagnosticar a pele, os lábios, a pele eu já falei, os cabelos, né? Os olhos, como que está tudo isso no corpo da pessoa. Então a gente entra muito mais num diagnóstico de visual, né? Onde você, através do visual, você vai entendendo como está o corpo daquela pessoa, e é claro, você tem que acoplar isso à escuta, que é através das perguntas e a escuta que você vai ter daquela pessoa. O que a gente tem que tomar muito cuidado no diagnóstico ayurvédico, que é o que a maioria das pessoas acabam se confundindo, quando lê um livro, por exemplo, e está escrito assim, Pitta é dessa forma, Kapha é dessa forma, Vata é dessa forma. Na verdade, os livros, eles estão dando para a gente somente, eles continuam sendo um guia, eles estão dando somente uma direção para a gente poder entender na hora de fazer um diagnóstico. Não é que a pessoa é daquela forma. Se não existe junto com a observação a escuta através da pergunta, você vai perguntar para a pessoa e vai escutar da pessoa como era o corpo dela 20 anos atrás, como era o corpo dela 30 anos atrás, o que aconteceu, se ela ganhou peso, se ela perdeu peso, se mudou a compleição da pele, se a pele está mais úmida, mais oleosa, mais seca. O que aconteceu nos últimos tempos para a pessoa
tá daquela forma no aqui e agora. Uhum. Então, as técnicas do Ayurveda, elas não são nunca aplicadas sozinhas. Então, elas vão depender Uhum. uma da outra para ir se completando. Claro, quando a gente não estuda Ayurveda e vai querer estudar Ayurveda de livro, por exemplo, que eu acho que hoje em dia eu nem eu brinco que eu sou do Ayurveda da década de 90, onde a gente falava que era Ayurveda de livro. Hoje em dia a gente vai falar que é Ayurveda de internet, né? Porque eu acho Uhum. vamos adaptar à modernidade. Então, ou mais para frente vai ser Ayurveda de podcast, Ayurveda de YouTube, sei lá, alguma coisa do gênero. Mas quando a gente Uhum. fala, quando algum professor vai falar Ayurveda de livro, Ayurveda de podcast, Ayurveda de YouTube, na verdade a gente só está querendo mostrar que é um Ayurveda superficial, não é um estudo profundo de Ayurveda, onde você vai ter professores, uma escola, uma didática, uma pedagogia, onde você vai ser avaliado, onde você vai ter ali um treinamento para aprender a aplicar o Ayurveda. Quando a gente estuda por livro, por site, por YouTube, que é tudo muito bacana, é claro que é, gente, sabe? São conhecimentos bacanas, é muito bons, só que a gente tem que saber diferenciar os tipos de conhecimento. Né? Não é um Uhum. conhecimento para você se profissionalizar, é um conhecimento que você vai adquirir para aplicar no seu dia a dia, sabe? Para autoconhecimento. Então, quando a gente pega esses livros e a pessoa vai aplicar aquilo, é claro que saem muitos erros e muitas loucuras ali no meio. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, as técnicas mais famosas de Ayurveda, elas vão se dividir na observação, na escuta e no toque. No Ayurveda tradicional, a gente Uhum. tem muito toque, onde a gente vai fazer o exame abdominal, o exame da coluna vertebral, o exame dos gânglios. Para quem é da área de saúde, vai falar, pô, mas a gente também tem. Tem, uai, porque não existe exclusividade de diagnósticos. Claro. Eles foram se desenvolvendo naturalmente através das necessidades. E aí é onde entra os diagnósticos mais famosos do Ayurveda, que por incrível que pareça, eles não são citados nos textos. Os tão aclamados textos clássicos, como são colocados no Brasil, que eu levei uma bronca do Dr. Robert Svoboda, Tita, porque eu fui conversar com ele, eu falei, porque o texto clássico tal, e ele falou, o que você está falando? Eu falei, o texto clássico, ele falou, não, ou você fala o nome correto, porque texto clássico, todo texto no Ayurveda Uhum. importante, ele é um texto clássico, ele é um texto que para a gente Claro. vai ter uma importância. Aí, como um bom professor clássico, ele virou e falou assim, olha, então se você quiser falar dos textos principais, fala o nome correto, Brihatraya, né, que são os 3 ou 4 textos principais que a gente tem no Ayurveda, tem os secundários e tem mais uma infinidade. Por quê? Quando ele me explica isso, Tita, ele está explicando que é assim, quando a gente fica só falando de clássico, 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 a gente invisibiliza, né? Quer dizer, a Uhum. gente coloca de escanteio centenas de outros livros que são tão quanto importantes, e dependendo para o uso que a Claro. gente vai querer, tem livros muito mais importantes até do que um Charaka, dependendo do teu Uhum. uso, é claro. Sabe, você vai querer pesquisar sobre Panchakarma do sul da Índia, você não vai estudar no Charaka Samhita, você vai estudar em outros Uhum. textos do sul da Índia que tem um desenvolvimento fantástico para Panchakarma. E quando a gente só fica falando daqueles, a gente esquece que tem um monte. A nossa própria mente ela vai nos enganando, né? A gente só fica falando daqueles Uhum. principais. E o aluno, o leigo, obviamente, que está assistindo pela primeira vez, também só vai ficar com aquilo. Não, existem centenas e centenas. Só para vocês terem uma ideia, existem livros que nem foram ainda traduzidos para o inglês. Tem textos ainda escritos em Malayala, em Tamil, que ainda eles usam como base para muito conhecimento do Ayurveda no sul da Índia. Só um adendo. Então, o que é muito curioso é que outras técnicas de diagnóstico, de acordo com as necessidades que foram acontecendo, de acordo com as décadas do desenvolvimento do Ayurveda, o que foi acontecendo é que essas outras técnicas começaram a ser acopladas também. Então, técnicas até de outras tradições, ligadas à área de saúde, como o diagnóstico de pulso, que é Uhum. extremamente conhecido na Ayurveda. Muitas pessoas, quando falam diagnóstico de Ayurveda, a primeira coisa que a pessoa fala é diagnóstico de pulso, né? Que a gente chama de Nadi Pariksha. E aí as pessoas falam, nossa, Uhum. diagnóstico de pulso do Ayurveda. E se eu contar para vocês que existem até algumas fontes, algumas pessoas, alguns estudiosos que falam que nem do Ayurveda veio isso veio de outras tradições. Claro, eu não vou ficar falando muito nome assim, porque existem muitos nomes, na Uhum. verdade.
E o Ayurveda também acoplou, o que não tem problema, gente. O próprio diagnóstico de língua, se fala do diagnóstico de língua no Ayurveda, mas o diagnóstico de língua ele teve ele pegou, né, ele pegou emprestado muita coisa do diagnóstico de língua chinês também, da medicina chinesa, o que também não é um problema. Na verdade, quem está ganhando com tudo isso somos nós que trabalhamos com a Ayurveda, Claro. porque a gente começa a ganhar muito mais técnica, a se desenvolver muitas outras técnicas, e o Ayurveda que vai enriquecendo. Mas, claro, a gente tem que pontuar isso para a gente saber o que a gente está estudando, o que a gente está ouvindo, o que a gente está aprendendo. Então, um diagnóstico, ele vai se fazer da seguinte forma. Claro, eu vou falar em meios de Brasil, tá, gente? Porque o Ayurveda, quando ele sai da Índia, ele vai se adaptando a cada país de acordo com as necessidades locais. Na Índia, vocês vão ver que quem já foi para a Índia, vocês vão ver que tem um sistema de aplicação do Ayurveda. Esse sistema, ele acabou existindo de acordo com as necessidades que aquele país, que aquela população e que as leis do país também permitiram que o Ayurveda se desenvolvesse daquela forma. O Ayurveda indiano, o Ayurveda que tem na Índia, ele se desenvolveu para o povo da Índia, para aquelas pessoas que vivem lá. O Ayurveda que se desenvolve hoje no Brasil, ele se desenvolve de acordo com as necessidades dos brasileiros, de acordo com o que acontece no Brasil e de acordo, obviamente, com o que as leis do nosso território brasileiro permitem. Se a gente for para outro país... E a gente ainda pode ramificar, porque você tem Ayurveda no sul da Índia, você tem Ayurveda no norte da Índia, são completamente diferentes, são línguas diferentes. Sim, né? A gente tem, o exatamente. Brasil também é imenso, a gente tem uma alimentação diferente no sul, do norte, com ervas diferentes no sul e no norte, que são ervas e alimentação diferente lá do que é do pessoal da Índia, do sul ou do norte da Índia. Né? Então, esse negócio vai começando a crescer, assim. Exato, e a própria forma de aplicar o Ayurveda, ela também vai se adaptando. Vou dar um exemplo, Tita. Lá no IVP, que é uma das escolas que a gente tem parceria, o Instituto Naradeva tem parceria, agora o Atma Vida também tem parceria, né? É porque está todo mundo junto, que é uma das escolas, né? Hoje a gente é parceiro de 3 escolas, 3 hospitais e 2 delas é escola também de Ayurveda na Índia. O Naradeva tem com uma faculdade na Índia, com uma outra que é escola e hospital, e um outro que é só hospital. Então a gente tem parceria com 3 entidades indianas hoje, e logo mais alguma outra novidade que a gente vai trazer para vocês aí. Mas, o que acontece, por exemplo, quando você vai lá para o IVP, o método que eles acabaram desenvolvendo ali de aplicar o Ayurveda no diagnóstico é muito diferente do Brasil. Pode até que seja um dia se aplique de forma parecida, mas lá, como eles têm uma estrutura de hospital, de clínica, e tem uma conscientização de como funciona o Ayurveda, é muito comum, eu já acompanhei vários médicos, os Vaidyas, os médicos ayurvédicos lá, os BAMS, né, como são chamados também, eles fazem o quê? As pessoas vão semanalmente na consulta, passam uma consulta super rápida, de 20 minutos, 30 minutos, no máximo, onde ele vai dar algumas instruções para a pessoa fazer durante aquela próxima semana, e na próxima semana a pessoa vai voltar novamente. Me diga, aonde a gente conseguiria fazer isso no Brasil? Porque para fazer um paciente voltar depois de um mês, já é muito difícil, porque a gente já tem uma estrutura social muito diferente do indiano. Por exemplo, esses profissionais, normalmente, de Ayurveda, eles trabalham para entidades, então eles não cobram as suas consultas, mas eles têm o salário deles, eles ganham muito bem, vivem muito bem. No Brasil, por ter uma outra estrutura capitalista, né, porque o mundo inteiro está praticamente, mas por ter uma outra estrutura de ganhar dinheiro, que eu quero dizer, então você tem uma estrutura de consulta. Então você faz a consulta, recebe por aquela consulta, está incluso o retorno, não está incluso o retorno, porque na nossa estrutura ela foi se desenvolvendo dessa forma. Então, esse desenvolvimento é individual. Ah, Eric, mas eu gosto dessa ideia dos indianos. Cara, tenta desenvolver. Se você conseguir, ótimo. Tem coisa que eu tentei. E compartilha com a gente, né? Exatamente. Tem coisa que eu tentei durante os 25 anos de Naradeva. Coisas que deram certo e outras coisas que não deram certo. E beleza, tá tudo bem, é assim mesmo. O que a gente não pode fazer é ficar tentando forçar uma identidade igual à dos indianos no Brasil. Isso não vai acontecer porque a gente está em outra sociedade. Então, aqui no Brasil, como funciona? Então, eu estava falando que também, se vocês forem para outros países, como na Europa, Estados Unidos, Canadá, pode ser que seja diferente até as estruturas de atendimento das pessoas. Então, por exemplo, no Brasil, a maioria dos profissionais fazem o quê?
Marca-se uma primeira consulta, onde, em média, a maioria das pessoas duram de 1 hora e meia. Conheço até alguns profissionais que duram 2 horas. Isso é muito individual, não tem uma regra clara, assim, você tem que seguir 1 hora de consulta. Mas a média das Uhum. pessoas é de 1 hora e meia, onde nessa primeira avaliação, ou consulta, como vocês queiram chamar, eu chamo de consulta terapêutica, tá? Não tem problema nenhum chamar de consulta. A palavra consulta é de todo mundo. Quando você leva o seu carro para ver como está a injeção eletrônica, você está fazendo uma É uma consulta do seu consulta. carro. Né? Então, depende de como você encaixa isso. Você não pode chamar de consulta médica ayurvédica, porque realmente aí você vai estar entrando em outros parâmetros. Então, é uma consulta terapêutica ayurvédica. Por que terapêutica? Porque o Ayurveda ele é baseado em filosofia. A partir do momento que o Ayurveda é Uhum. baseado em uma filosofia, ele usa um processo terapêutico de desenvolvimento diagnóstico e de tratamento. Muitas pessoas me perguntam por que usa-se tanto a palavra terapeuta ou terapêutico? Por causa disso. Eu acho que esse é o grande diferencial do Ayurveda. E aí Uhum. você marca uma consulta com um profissional, comigo, com a Tita, com a Sabrina, com o Badri, com o Kamala, com o Kleber, com a Marcele, tá? Todo mundo que trabalha no Naradeva, eu falei, mas com qualquer profissional que você queira mais. A primeira coisa que eu tenho para dizer sobre consulta é a pergunta que sempre me fazem, Eric, como escolher um profissional? E a Tita me conhece, todo mundo que me segue me conhece, eu sou direto e reto nessa situação. Não vai nessa história de quem tem a agenda mais cheia, quem tem mais certificado na parede. Nada disso vai funcionar dentro do Ayurveda. Se você não tiver identificação com aquele profissional que você for escolher, esquece. Esquece. E mesmo aqueles que você não tiver identificação, não é que ele é ruim ou ela é ruim, não tem uma coisa nada a ver com outra. É muito comum no Naradeva, por exemplo, como a gente tem vários profissionais, às vezes a pessoa passa comigo e não se identifica. E tá tudo legal. E aí ela passa com a Sabrina e se Uhum. identifica. Ou às vezes também não, e vai passar com o Uhum. Badri. Ou faz ao contrário a situação. E tá tudo bem, tá todo mundo feliz, porque o Ayurveda é assim. Né? O Ayurveda, o ponto principal do Ayurveda é esse. E aí a primeira coisa é Mesmo porque procurar. a pessoa Oi. vai se abrir numa consulta, ela vai falar dos seus problemas, ela vai falar da sua vida, ela vai falar da sua rotina, ela pode falar de traumas que ela teve lá atrás e ela tem que estar à vontade para conversar com esse profissional. Não é? Porque se ela Exatamente. não abre, né? Se ela não estiver à vontade, ela não vai falar coisas que pra gente, como analisando, a gente, que é crucial. Exato. É muito importante. A identificação com a outra pessoa. Antigamente eu falava assim, é aquele local que o coração seu bate mais forte. Que é a identificação, é aquele local que você fala, legal. Isso serve para curso também, né, Tita? Porque Uhum, as pessoas me sim. perguntam muito, Eric, é até difícil, como, Eric, indica um profissional para mim. Eu falo, mas gente, como eu vou indicar um profissional para você? Porque eu não sei como você se identifica com as pessoas, sabe? Mas, Eric, eu adoro você, me indica que eu vou. Eu falo, não, é justamente o que eu não quero fazer. O que eu quero é É. que você tome consciência, escolha de um profissional, a escolha de um curso, tem que ser o local que você se identifique. Sabe? Isso Uhum. é muito importante mesmo, sabe? Não adianta você estar na melhor faculdade do país, no assunto que você queira estudar, e você não se identificar com aquele curso, com aqueles professores, com aquelas pessoas ao seu redor. O curso vai ser chato. Você não vai É. gostar. Você vai se tornar um profissional chato, magoado, magoada, sabe, triste. E é justamente o que no Ayurveda a gente não quer. E aí você vai escolher o seu profissional, a sua profissional, a pessoa que mais você se identificou e vai marcar a sua consulta. Essa consulta vai levar ali em torno de 1 hora e meia, em média, aí vai depender do profissional. Esse profissional ele vai estar usando as técnicas que a gente tem na Ayurveda, que é como eu disse para vocês, é a escuta ativa, o uso do toque para analisar a pele, os cabelos, né, os pelos em geral, a unha e também o visual também é muito importante. É claro que a gente usa na Ayurveda também essas técnicas que com o tempo foram se desenvolvendo e ficando mais profundas na Ayurveda, como o pulso, a língua, o diagnóstico de óleos. Existe no Ayurveda também outros diagnósticos que, quando é preciso, é pedido para a pessoa fazer um em casa, ou trazer, por exemplo, a primeira urina do dia, onde você tem um diagnóstico onde você pode pingar gotas de óleo de gergelim e analisar pela urina da pessoa
se aquela pessoa está com toxina, com excesso de toxina, no caso, se está fazendo uma boa digestão ou não. Existem até diagnósticos de fezes, mas nesse caso a gente não precisa ver. A pessoa pode tirar foto, etc. Mas aí é onde vem o que a gente mais ou menos adaptou e é o que a gente acaba usando e ensinando dentro do nosso próprio curso. Como uma consulta de Ayurveda ela não se faz somente numa primeira consulta, e isso é muito importante a gente deixar claro, como você deu o exemplo, a pessoa foi com você, eu só queria ver, e a gente fica de mãos atadas, né? Porque a gente sabe que aquilo ali é só o começo, né? Existem tantas outras coisas que a gente ainda vai desenvolver no tratamento que é diagnóstico também para nós. E aí a pessoa acaba não vendo, porque a pessoa acha que é só aquilo, e não é. Por exemplo, uma parte do diagnóstico no Ayurveda que eu acho extremamente importante é o acompanhamento terapêutico. O acompanhamento terapêutico é um diagnóstico, gente, não tem como não ser. Então, por exemplo, o que a gente ensina hoje para os nossos profissionais que se formam com a gente e a gente aplica também? A gente, depois que a gente faz a consulta da pessoa, analisa, monta um tratamento, aí cada profissional tem uma forma diferente. Eu gosto de mandar o tratamento depois, tem profissionais que fazem na hora, cada um se desenvolve de uma forma, e isso é uma coisa muito importante a gente deixar claro. O Ayurveda, por mais que ele tenha regras, ensine a gente a fazer tudo isso, a gente tem que lembrar que o Ayurveda sempre nos deixa muito livre para desenvolver a nossa própria forma de aplicar o Ayurveda. Isso é muito importante a gente lembrar isso. Tá? Por isso que muita gente vai para a Índia e fala, eu passei por um profissional, era diferente do outro. Eu falo, gente, você tem que dar graças a Deus que o Ayurveda é assim. Porque senão a gente ia ser um monte de robozinho fazendo tudo a mesma coisa. E é justamente o que o Ayurveda não é. Então, na hora que então o acompanhamento terapêutico que eu acho extremamente importante, a Sabrina chama de autoacompanhamento, que também pode ser chamado dessa forma, algumas escolas do sul da Índia, como o Vaidiagrama, alguns profissionais do EVP já fazem isso há muitos anos também. Então a gente não está inovando, a gente só está trazendo a ideia para o uso no Brasil. A própria doutora Cláudia Welsh, ela usa essa técnica também. Ela hoje mora no Canadá, entre Canadá e Estados Unidos, e ela me comentou que algumas escolas americanas também usam. O quê? Como a gente não tem a possibilidade de fazer essas consultas regulares, semanais, ou até acompanhar o nosso paciente por mais tempo, que é o que é recomendado nos textos mais antigos, o acompanhamento é como se a pessoa fosse, durante um mês, ela vai ticando, vai marcando, tirando foto da língua, tirando foto das fezes, colocando quanto está bebendo de água diariamente, quanto está urinando, como que foi o sono naquela noite, se teve alguma coisa atrapalhou, o que aconteceu, se surtou naquele dia, não surtou, o que comeu, como foi a digestão. Eu estou falando surtar porque a gente está passando por esse momento de pandemia totalmente normal, né? Faz parte do dia a dia da galera. Dá uma surtadinha de vez em quando. Hoje é meu dia de surtar, né? Daqui um pouquinho a gente vai colocar na agenda, né? Galera, de sexta-feira ninguém entra em contato comigo, porque é o meu dia de surtar. Porque está acontecendo Ou isso então com muitas surta pessoas. de manhã, a hora que acorda, que aí você já fica livre, né? O resto do dia. A gente tem que brincar, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente sabe que são assuntos sérios o que a gente está passando na humanidade, mas se a gente não brincar também com o nosso cotidiano que todos nós estamos passando, já está difícil, né? Já está com medo. Se a gente não brincar com a gente mesmo, pelo amor de Deus. Claro. Né? A gente tem que rir, né? E surtar é a coisa mais normal, né? É importante de vez em quando pôr para fora tudo isso. Com certeza. Então, eu acho muito importante a gente entender que esse processo de acompanhamento terapêutico, ele faz parte do diagnóstico também. Porque, por exemplo, olha só que legal, Tita, quando vem um paciente depois de um mês ou 40 dias, ele vai trazer para você tipo um relatório e ele vai mostrar para você, por exemplo, os dias que ele mais urinou, os dias que ele urinou pouco, os dias que ele dormiu melhor, os dias que ele dormiu mal, os dias que vai estar lá toda a refeição dele, os almoços, os jantares, o dia que ele teve um refluxo, eu estou chutando, tá? Eu estou falando coisas que vão acontecendo. O dia que ele surtou, o dia que o paciente teve atividade sexual, os dias que ele fez atividade física, os dias que ele não teve, o dia que ele teve uma dorzinha de cabeça.
E com aquilo tudo na sua mão, você tem um diagnóstico de um mês da vida da pessoa. Você tem um entendimento do que está acontecendo. Então, por exemplo, você vai linkar, será que a refeição noturna que a pessoa está tendo está atrapalhando o sono nos dias que ele está dormindo mal? Será que o dia que ele teve um desgaste maior foi o dia que ele teve uma atividade física maior ou uma atividade mental maior? Será que a quantidade de vezes que ele está urinando corresponde a uma quantidade equivalente, ou maior ou menor, da quantidade de líquidos que essa pessoa bebe durante aquele dia? Olha quantas coisas você pode diagnosticar e cada vez se aprofundar mais, porque isso é o primeiro mês. No segundo mês, você vai ter o dobro de informação. Num terceiro mês, você tem o triplo de informação. E assim, você vai fazer um histórico maravilhoso, extremamente profundo do que é a vida daquela pessoa. E aí, eu costumo dizer que o diagnóstico completo a gente tem no final do terceiro mês. A gente tem que ser realista, sabe? Eu falo isso, abro abertamente, eu sou meio maluco de vez em quando. Eu falo umas coisas online que eu falo, será que vale a pena falar isso? Mas... eu falo isso já há muitos anos. Eu duvido, pode vir falar qualquer pessoa comigo, quem é capaz de um diagnóstico de 1 hora ser capaz de entender a vida da pessoa inteira, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos ser coerentes. Se nem a gente lembra de toda a nossa vida e a gente viveu a nossa vida, ou como uma pessoa que nunca te viu da vida vai ser capaz de em 1 hora diagnosticar a vida inteira de uma pessoa? Não, né, gente? Não Mesmo dá, porque né? a pessoa precisa relatar as coisas. E aí ela nem sabe o que está acontecendo. Se ela soubesse, ela não estaria buscando uma ajuda. Exatamente. Se a gente que viveu a nossa vida, a gente não lembra da nossa vida, é muito comum de um diagnóstico eu perguntar para a pessoa. Vou dar um exemplo, tá, gente? Vem uma pessoa acima do peso, que ela considera acima do peso, né? Porque na Ayurveda também é tudo muito entre aspas. Então a pessoa vem e fala assim para mim, Eric, eu estou me considerando acima do peso. Eu falo, beleza. E muitas vezes eu pergunto, tá, quanto tempo? A pessoa fala, não lembro. Mas como assim você não lembra? Não, a minha vida inteira eu considero que eu estou acima do peso. Eu falo, ok. É uma pergunta que eu já ponho, a pessoa não lembra. E não adianta eu ficar insistindo, porque a pessoa não vai lembrar. Ah, mas Eric, é importante no histórico? É claro que é importante, porque isso pode estar ligado a uma questão emocional, pode estar ligado a mudança de estilo de vida, pode estar ligado a uma mudança de casa, de trabalho, de amor, de filho. Nossa, é tanta coisa que pode estar. E quando a pessoa não sabe, é como se uma parte do diagnóstico você morreu. Você não tem mais, porque a pessoa não vai lembrar. Sabe? Então, em 1 hora você também não vai ser capaz de fazer esse diagnóstico, né? Isso é muito, muito importante, que 1 hora é impossível. Então, esse acompanhamento é um diagnóstico também. O acompanhamento faz parte do diagnóstico da Ayurveda. E como é difícil explicar isso, porque, claro, porque as pessoas querem num diagnóstico que você tenha a pílula de ouro, que vai resolver todas as coisas da vida de uma pessoa. E, infelizmente, essa não é uma realidade. Que se fosse, a gente estaria muito feliz agora. Eu não estaria nem no Instagram com você, fazendo essa live para a gente divulgar o nosso trabalho, levar mais Ayurveda das pessoas, falar sobre o nosso curso aí em Resende. Porque se eu tivesse a pílula de ouro, eu estaria do bem bom agora, sem se preocupar com nada. E a gente está a luta é sempre pela luta de se autoconhecer cada vez mais, de se entender quem somos nós, como funciona o nosso organismo. Porque o final disso tudo, eu já estou finalizando, tá? Para a gente poder abrir para a pergunta. O final disso tudo, desse diagnóstico, desse acompanhamento, é fazer o nosso cliente, o nosso paciente, entender como ele vai utilizar as técnicas do Ayurveda para benefício próprio através de uma boa rotina, de uma rotina saudável. Então, o foco de um tratamento do Ayurveda, uma forma que a gente vai desenvolver o Ayurveda na vida da pessoa durante um programa de tratamento, é justamente para que no final ela possa entender de como ela vai, através das ferramentas que ela aprendeu durante esse tempo, como ela vai aplicar isso na vida dela e gerar uma manutenção da saúde dela. Claro, se nesse meio tempo tiver alguma coisa que precisa ser consertada, precisa ser arrumada, precisa ser reequilibrada, né, etc, faz parte da Ayurveda também durante esse processo. Mas o final sempre é a pessoa aprender a gerar uma rotina saudável. O que comer, como viver, etc, que é um dos grandes carro-chefes da Ayurveda, né? Que é importante as pessoas, né, que passam numa consulta terapêutica
entender que quando a gente envia um tratamento, quando a gente envia uma rotina, né, e tem que acontecer uma transformação, não é algo que vai ser imediato, não é a pílula de ouro, né, que resolveu o problema. Então, assim, se a situação está daquela forma, é porque ela vem trazendo isso lá de trás. E se ela continuar trazendo isso lá de trás, o problema vai continuar ou vão gerar outros problemas. Então, deve haver uma mudança. E essa mudança deve ser contínua. Exatamente. Né? Então, isso é muito importante, né? Do que passar você passa receitas? Não, por que eu vou te passar receitas? Né? O que eu devo comer? Você deve comer essas coisas, mas vamos olhar o que você tem comido e o que isso está te atrapalhando. Né? Então, são várias coisinhas assim, é totalmente coerente, né? E é muito individual também, a gente não pode lembrar. Sim. Uma simples receita que pode funcionar para mim, pode não funcionar para você. E isso não quer dizer Exatamente. que essa receita esteja errada, muito pelo contrário, ela só não serve para você. Eu tenho muita dificuldade em falar de receitas, essas dicas da internet, sempre tive. Eu já dei muita e continuo dando, algumas que a gente sabe que é mais fácil o entendimento popular, mas eu tenho muita dificuldade, eu tenho muita precaução mesmo em falar abertamente. Todos nós no Naradeva, eu acho que todo mundo, assim, quem estuda com a gente, quem acompanha, sabe disso. Todos os profissionais têm, mas Eric, eu tenho que falar. Dá para falar de uma ou outra, baseado tal, mas sempre quando a gente está dando dica, a gente sempre fala, lembra que essa dica não é para todo mundo, você tem que analisar se serve para você, né? Fica sempre dando essa dica, porque essa preocupação é enorme, né? Tem alguma perguntinha? Eu tô vendo aqui agora. O que tem aqui são comentários, né? Falando que a sua fala é bem coerente. Você tem uma fala enérgica, pessoas... muito obrigado. Isso se chama Shakti. Shakti. É a Shakti da voz. Isso é muito curioso, obrigado. Quem que falou aqui? Não tem nome, está escrito dma.pix. É muito curioso isso, porque já aconteceu muito isso comigo, não é esse caso aqui, tá, gente? Mas aconteceu uma vez comigo, uma vez eu fui dar uma palestra num Sesc, e eu sempre falo dessa forma, assim, né? Assim que eu fui treinado em dar aula. E aí uma pessoa virou e falou, nossa, eu esperava um professor Ayurveda e yoga que falasse calmo. Eu falei, mas gente, quem é que criou esse estereotipo para as pessoas do nosso meio, gente? Porque esse é um estereotipo criado, sabe? Não estou falando que foi o seu caso não, tá? Eu só estou lembrando dessa história. Eu falo, gente, as pessoas acham que todo mundo tá chapado o dia inteiro, maluco. Sabe? Chapado de prana, chapado de amor. Quem dera tá chapado de amor e prana o dia inteiro e tá assim, né? E outro... Mesmo assim, eu acho que a gente falaria com tanta... Porque cada um tem o seu jeito de falar, né? E a gente tem um treinamento também, né? Quando a gente vai na forma tradicional, a gente acaba treinando a forma de falar. E o quanto a gente não consegue perceber na fala da pessoa. Quando uma pessoa vem para uma consulta, a fala dela já diz muito. É um dos diagnósticos, né? Sabda, que é a forma da fala. Então, a forma da fala não é só como você constrói a sua frase, que também é importante. Não é como é o tom da sua voz. É como você, se aquele tom da sua voz, se o tom da sua fala, se a forma que você constrói as palavras, a forma que você constrói a forma que você constrói as palavras, não, a forma que você fala as palavras, a forma que você constrói a frase, que constrói a sua história, se condiz com a forma que você está se movimentando, a forma que seus olhos estão se movimentando. Já teve casos assim, que é um diagnóstico muito claro no Ayurveda, a pessoa está falando assim, ó, calma, tranquila, com o espaçamento entre as palavras, e o olho da pessoa está assim, ó. Aí você fala, peraí, tem alguma coisa que não está linkando, porque o olho, a pálpebra, o movimento da pálpebra, o movimento dos olhos está ligado ao nosso sistema nervoso. Então, peraí, se o sistema nervoso da pessoa está elétrico, assim, e a fala da pessoa está calma, está totalmente o contrária, peraí, ou tem uma medicação, ou a pessoa está com algum desequilíbrio que nem ela está percebendo, ou ela está forçando a voz estar daquela forma, porque biologicamente não está tendo lógica o que a pessoa está mostrando para nós. E é um diagnóstico super simples, é um diagnóstico de observação. Vou te dar um exemplo rapidamente, uma historinha de 2 minutos, tá, gente? Em 2009, a gente recebeu no Instituto Naradeva Shala o Dr. Vasant Lad.
Você sabe quem é o Dr. Vasanthelad, a importância Sim. que ele tem, é um dos primeiros médicos ayurvédicos a vir para o Ocidente, para as Américas, ele foi para os Estados Unidos. Tem até um filme dele, tá no Now, não tá aberto assim. Tá no Now? Tá no Now agora, quem quiser assistir. Eu acho que o Now ele tá afiliado a algumas outras, mas eu não tenho, então eu não sei como é. Então, o Dr. Vasanthelad, ele teve no Instituto em 2009. E aí, em 2009, ele ele fez um workshop, curso só para profissionais de Ayurveda para falar sobre diagnóstico. Exatamente o que a gente está falando agora. E aí, olha que legal, gente. Aí ele estava ensinando para a gente o Nadi Pariksha, que é o diagnóstico de pulso. Ele é excelente. Para mim, foi um dos melhores professores que eu já tive até hoje, clínica. Né, o professor clínico, um dos melhores. Enfim, aí ele estava fazendo diagnóstico, ele fazia de aí falava tal, e acertava uma coisa aqui, acertava uma coisa lá, e todo mundo, uau! Né, todo mundo, uau! Que maravilhoso, uau! Aí ele foi atender, tinha uns argentinos fazendo curso, os amigos nossos da Argentina fazendo curso. Aí ele foi atender uma moça da Argentina e ele começou a medir o pulso da moça, né? A segurar aqui, ele olhava para a moça, e aí ele ia fazendo umas perguntas, e a moça, sim. Falava, certo, tá errado. Aí teve uma hora, do nada, ele virou para a mulher e falou assim, você comeu chocolate, não comeu? A menina regalou o olho e todo mundo... Eu lembro que eu estava um pouco do fundo da sala e todo mundo falou, não, tá de sacanagem, que ele vai falar, ele vai acertar. Aí a moça virou e falou assim, comi. Aí todo mundo, não é possível, isso é evidência, gente, não é possível isso. Aí ele virou para ela e falou assim, e era meio amargo. Aí todo mundo começou a rir demais, né? E ela falou, não, como que o senhor acertou? Aí ele olhou bem assim no fundo do olho dela e falou assim, o meio amargo foi um chute, mas o chocolate eu não vi no seu pulso, eu vi no seu lábio, porque eu tô observando você. Aí todo mundo, ficou aquela coisa meio sem graça, ao mesmo tempo engraçado, porque às vezes a gente acha que um profissional como o Nadi Pariksha, né, que são os Nadi Babas, os Nadi Gurus, os Nadi Swamis, que são os professores de diagnóstico de pulso, eles estão vendo tudo no pulso, e não. A observação é muito importante. Como a gente observa a pessoa. Ele estava tirando um sarro de todo mundo ali, fazendo uma brincadeira, é claro. Eu até acredito que no pulso dá para ver muita coisa profunda. Eu vi o Vasanthelad fazer coisas que eu vi pouquíssimas pessoas fazendo no mundo. Mas essa história é muito interessante a gente lembrar como é importante a observação. E muitas vezes eu considero os dois diagnósticos mais importantes. A observação e a escuta. Quando esses dois pontos são principal do diagnóstico e você tem a capacidade de escutar o seu paciente, de fazer as perguntas corretas, sabe, importantes para tentar tirar o máximo da pessoa, sabe, e observar a pessoa, observar tudo. Eu digo que eu começo a observar um paciente meu quando eu estou no instituto atendendo pessoalmente, quando eu vou lá pegar a pessoa lá no balcão, levo a pessoa até o meu consultório. Aí eu vou conversando com a pessoa, eu já vou vendo como a pessoa está caminhando, se ela está colocando o pé completo no chão, se ela tem algum problema no joelho, algum problema no quadril, porque pela observação você vai vendo se a pessoa está torta, ela não está torta, se ela tem algum tique, como ela vai falando, se a pessoa lava a mão antes de entrar, se a pessoa não lava a mão. Hoje em dia vai ser mais importante ainda isso, né? Mas naquela época eu já via também, porque você vai vendo uma questão de tudo, de asepsia, como a pessoa se cuida, como a pessoa senta na cadeira, se ela cruza a perna, se ela não cruza a perna, se ela fica balançando a perna, se ela não balança, se ela tem tique, sabe? Como ela ajeita as coisas pessoais dela, tudo isso é uma observação, até começar as perguntas. E eu considero, tá? É o meu ponto de vista isso, tá, gente? E as outras técnicas, elas entram até como um adendo nesse caso. Eu falei muito, gente, não sei se tem alguma pergunta aí. Tem uma pergunta aqui, que assim, quais as diferenças entre Panchakarma na Índia e aqui no Brasil? É muito difícil eu responder essa pergunta, porque obviamente eu não sei o que as pessoas estão aplicando de Panchakarma no Brasil, propriamente dito, e eu não sei até onde essas pessoas estão indo. Então eu falar sobre o trabalho de outras pessoas que eu desconheço, obviamente seria leviano da minha parte, seria até antiético, eu não posso falar isso. Ainda existe um abismo gigantesco para o que é aplicado no Ayurveda no Brasil e na Índia, isso é claro, por mais que a gente tenha escolas, entidades, instituições extremamente desenvolvidas no Brasil já,
muito bem desenvolvidas, por sinal, a gente ainda tem um abismo. O abismo ele se faz principalmente na experiência. Tá? A experiência, não adianta, a gente pode querer desenvolver o melhor Ayurveda no Brasil, mas não dá para comparar uma experiência de centenas de anos com uma experiência de 3 décadas, né, gente? Pelo amor de Deus. Às vezes eu falo isso, as pessoas falam, mas tem o trabalho do fulano, o trabalho do ciclano. Gente, pés no chão. Nós somos crianças no Ayurveda no Brasil. Nós estamos aprendendo a Ayurveda no Brasil. Aprendendo ao quê? A desenvolver o Ayurveda no Brasil. Aprender a aplicar para as nossas necessidades. Eu creio que a cada ano que passa o Ayurveda vai se desenvolver cada vez mais e a gente vai se aproximar em algum momento a aplicabilidade que eles têm de Panchakarma na Índia. Tá? Como eu disse, então, eu não sei o que as escolas estão fazendo. O que eu sei é que a maioria das escolas elas acabam fazendo os Panchakarmas mais mridu, que são os Panchakarmas menores, né? Usando plantas, ervas, muitas vezes mais seguras, sabe? Fazendo técnicas mais simples, porque também tem isso no Panchakarma, ponto. Mas não são todas as linhas de Ayurveda que aceitam isso no Panchakarma também, tá? Então, já deixando claro isso. Então, por exemplo, eu tive uma aula sobre isso maravilhosa várias vezes lá no sul da Índia, e eu já conversando com outros amigos que estudaram em outras escolas, eles nunca tinham ouvido falar e foram perguntar para os seus professores e eles falaram que isso não existe. Então, isso também acontece na Índia e acontece também no Brasil, e que também não tem um problema. Eu gosto de estudar o que chegar até a mim, porque eu estou estudando Ayurveda, gente. Então, não importa se aquele faz de um jeito ou outro faz do outro, a gente vai continuar estudando a Ayurveda. Então, eu acho que existe um abismo, claro, eu nunca vou colocar o Ayurveda igual, pelo amor de Deus, jamais eu faria isso, seria totalmente ilógico, mas eu acho que tem muita gente desenvolvendo um bom trabalho aí, sim. É bem bacana, mas eu ainda acho que a gente ainda está nos primeiros patamares de Panchakarma no Brasil. Como eu já não só levei turmas para fazer tratamentos na Índia, já participei de tratamentos como paciente, a gente tem, principalmente na questão da experiência, a gente ainda falta um tempo. E a experiência que eu digo não é morar na Índia, não é fazer curso na Índia, não é estudar dentro do hospital. Não. A experiência se faz com isso também, mas a experiência se faz através de décadas, quando a gente começa a ter uma massa crítica de pacientes que passaram pelos programas de tratamento muito maior, onde eles vão trazer para nós erros, acertos, qualidades, etc. E aí você vai moldando esse trabalho para se desenvolver cada vez mais conciso. Isso na Índia já existe, né, gente? Porque são séculos já atendendo. Então, eles já têm uma ideia de aplicabilidade muito maior, porque a massa crítica na Índia é muito grande. A gente ainda está engatinhando. Por isso, quando eu falo que a gente está engatinhando, é nesse sentido. Mas todo o trabalho é válido. Eu vejo que todo o trabalho de Ayurveda tem que ser levado com uma validade. Porque ele tem o seu público, ele vai ter o seu paciente, ele vai ter o cliente. Assim como tem o Ayurveda de internação, que é onde entra a parte de Panchakarma, tem um Ayurveda clínico, que é o Ayurveda aplicado dentro de consultório, que a maioria dos profissionais de Ayurveda no Brasil aplicam mais nesse formato. Certo, eu acho que tem mais uma perguntinha aqui. Peraí, deixa eu... Sobre a questão do óleo de gergelim, somente ele é usado no Ayurveda? A pergunta é porque vi alguns óleos na farmácia e fiquei na dúvida se vale a pena comprar. O óleo de gergelim, deixa eu ver aqui, sobre a questão do óleo de gergelim, somente ele é utilizado no Ayurveda? Não, a gente usa vários óleos vegetais e óleos animais no Ayurveda, a gente tem vários usos. O óleo de gergelim, ele tem usos mais específicos, assim como o óleo de coco tem outros óleos, assim como o óleo de girassol vai ter outra utilidade, assim como o óleo de mostarda vai ter outras utilidades, e eu só estou falando aqui dos óleos vegetais puros. Quando a gente começa a entrar na área que a gente fala dos tratamentos, a gente medica os óleos, né? A gente pega esses óleos e medica com plantas, é o nome que é usado no Brasil, tá? A gente passa por um processo de extração da qualidade da planta, ou da raiz, ou da flor, ou da semente, e a gente traz essa qualidade para dentro do óleo, aí os óleos vão tendo ainda outras ações terapêuticas, além da ação que o óleo de gergelim puro teria. Mas a gente pode sim usar o óleo de gergelim, a gente sempre usa os óleos vegetais prensados a frio, isso é bastante importante a gente lembrar, mas a gente vai ter várias utilidades, tanto por óleo de gergelim, tanto com óleo de coco, óleo de girassol, que são os mais usados no Brasil, porque é o que as pessoas têm mais acesso. Na Índia, a gente tem que lembrar que existem outros óleos mais fáceis, que as pessoas têm mais acesso, como o óleo de mostarda, por exemplo,
né, que é o único aí que entra extra. O óleo de mostarda a gente não tem no Brasil, somente importado. Tem algumas empresas que importam e tudo mais, mas ele ainda é um óleo um pouco caro, e tomar um pouco de cuidado com o óleo de mostarda, porque ele é tóxico se for ingerido numa grande quantidade. Até na Índia também você tem essa preocupação com óleo de mostarda, com alguns problemas de saúde pública na Índia, porque é um óleo barato na Índia, e as pessoas começam a usar ele em grande quantidade, podendo trazer uma toxicidade, porque ele é um óleo muito quente por natureza. Ele é um óleo que pode trazer alguns, não malefícios, mas algumas desarmonias se usado em grande quantidade. Em pequena quantidade, obviamente que não. Falando em medicamentos, quando o uso é contínuo, alguns mascaram um pouco o diagnóstico? É Mariana, né? Sim, Mariana. Isso acontece bastante dentro do Ayurveda. Então, quando a gente fala de uso contínuo de medicamento, a gente pode estar falando dos medicamentos modernos, que a gente chamaria, as pessoas chamam de laboratoriais ou alopáticos, tá? Para a gente, dentro do Ayurveda, medicamento é medicamento, né? Qualquer coisa pode ser um medicamento, tudo vai depender da sua necessidade terapêutica. Mas é claro, quanto mais o medicamento é mais forte e quanto mais tempo a gente vai usar ele, quer dizer, mais décadas, anos, semanas, meses, ele também mascara. E é interessante porque ele vai mascarar o quê? Ele vai mascarar a nossa possibilidade como profissional de conseguir, através da pergunta, através do diagnóstico físico, muitas vezes, adentrar ainda mais naquilo que acontece na vida da pessoa. Então aí a gente vai depender do tipo do medicamento, do tipo da planta, do que a gente vai estar usando nesse momento. Então algumas vão mascarar algumas outras coisas e outras vão mascarar outras. Mas isso é bastante importante. Então eu sempre falo isso para os nossos alunos. Medicamentos muito fortes que nós chamamos popularmente não, porque é a classificação deles, como tarja preta, tarja vermelha, tarja isso, que são esses medicamentos que por si só eles têm um controle maior. Por que eles têm um controle maior? Porque são medicamentos que ou podem levar a um vício, de repente, ou realmente eles vão mudar, de alguma forma, ou a estrutura física, ou a estrutura mental e emocional daquela pessoa. Ao ter essa modificação, mesmo que a pessoa esteja num tratamento terapêutico com aquele medicamento, claro, se você for fazer um diagnóstico, você tem que saber que a pessoa está com aquele medicamento, para você saber que algumas coisas vão estar mascaradas, quando a gente chama, né, mascaradas, que a gente não vai conseguir ver da sua forma total. Nós, como profissionais de Ayurveda, obviamente, a gente não mexe nesses medicamentos, a gente não pode mexer nesses medicamentos. Eu, como um chato de galocha, eu falo que nenhum profissional deveria mexer em medicamento indicado por nenhum outro profissional na área de saúde. Eu sou bem radical, sabe? A não ser que a pessoa, olha, eu não faço mais tratamento com aquele outro profissional. Eu sou radical ao extremo nessa parte de ética em relação a isso. Não é só porque eu sou terapeuta, mas eu acho que, no meu ponto de vista, deveria ser assim. Mas não é o que acontece, mas a gente não mexe em nada disso, tudo, mas a gente precisa saber. Então, uma pergunta dentro do diagnóstico você toma algum medicamento? E sempre a gente tem que ampliar, medicamento alopático, fitoterápico, floral, homeopático, vitamina, a gente tem que incluir tudo isso na pergunta, porque a gente sabe que até dependendo da vitamina, o aminoácido, alguma coisa que a pessoa usa, que ela acha que não tem problema nenhum, que é para malhar e ficar mais bonitona, mais bonitão, pode alterar na hora do seu diagnóstico, sim. Né? Claro, e pode ter uma interação medicamentosa com um simples chá. É bem importante isso, porque às vezes eu li em algum lugar que um chazinho de hortelã faz bem. Ok, né? Eu tomo, mas de repente esse simples chá de hortelã pode fazer uma interação medicamentosa com aquele medicamento que você está tomando. Então isso é super importante, né? Exatamente. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso também. Eu tenho uma história, a gente já está finalizando, mas eu e as minhas histórias, eu lembro uma vez que eu recebi uma paciente e ela estava tomando uma ervinha indiana, que a gente usa muito na Ayurveda, e ela estava tomando há algum tempo, e depois que eu fiz o diagnóstico com ela, e realmente eu percebi que aquela planta era mais indicada para ela, sabe? Era a planta mais totalmente indicada, e eu fiquei, mas caramba, ela tinha passado por um outro profissional. Eu nem conheço, ela nem falou o nome, que eu nem pergunto também, eu não quero saber, claro. Eu falei, mas caramba, mas aonde está aqui o possível equívoco que a gente está fazendo, né? Porque, caramba, aonde está? Porque a planta é mais indicada para essa pessoa, sabe? Isso é muito importante. Qual é a planta? Mas qual? No final,
como não tinham passado para ela nenhum tipo de entendimento do que é o Anupana, que é o veículo com o qual a gente vai tomar aquela planta junto, ela estava tomando aquela planta com suco de frutas. O suco de fruta que ela estava tomando era mais azedo, e no caso dela, o que ele estava fazendo? Estava aumentando muito o fogo digestivo dela quando ela tomava, e ela estava absorvendo pouquíssimo daquela planta. E aí só de mudar o Anupana, a gente conseguiu resolver. E uma semana depois, a planta começou a dar o resultado para ela, porque ela começou a absorver melhor. Sabe? Então, você vê, às vezes, o que você vai tomar a planta, se é água, se é chá, se é café, se é suco, se é babosa, se é urina, se é água da chuva, se é vento, se é de manhã, se é em jejum, se é depois do almoço, antes do sexo, depois da atividade física, não importa. Tudo isso também vai ter uma influência boa ou não da pessoa. Vai aí depender do que cada pessoa vai estar querendo, né, com aquilo. E também tem um horário, né? O horário, então Sim. tudo isso tem que ser bem analisado. O horário que aquilo que a pessoa está tomando, podemos entender como medicamento. É que quando a gente fala medicamento no Ayurveda, as pessoas entendem uma cápsula manipulada ou uma erva, mas dentro do Ayurveda qualquer coisa serve como medicamento, né? Qualquer coisa serve como tratamento. Isso é uma das magias, né, do Ayurveda. Isso, A gente está terminando, né, querido? Tem 3 minutinhos aí. Aqui 4 minutinhos. Você comanda aí, comanda aí. Lembrando, já que você está lendo aí, a gente não pode esquecer de falar do nosso curso em Resende, né? É isso que eu ia comentar agora. A gente está chegando, o Naradeva Shala está chegando em Resende junto com a Atma Vida, com a Tita, por isso que a gente está fazendo essa série. Não só por isso, a gente também está fazendo essa série de palestra porque a gente gosta, mas a gente está chegando em Resende, toda a região de Resende, está todo mundo convidado para participar com a gente, para quem quiser estudar mais profundamente Ayurveda, se tornar um profissional de Ayurveda, vem com a gente. Eu lembrei o Goulart de Andrade agora, só para quem tem mais de 40 anos vai lembrar do quem eu estou falando agora, mas vem estudar com a gente, vai ser bem bacana, é um curso de 2 anos de duração, mais camp, mais estudo online, fazer TCC, tem muito treinamento, os profissionais são maravilhosos, eu sou suspeito para falar, obviamente, mas tá bem bacana. E é legal lembrar também que Resende é super centralizado, né? Então a gente está muito próximo do Vale do Paraíba, do Sul Fluminense, do Sul de Minas. Então, é possível, a gente essas regiões estão bem acessíveis, assim, próximos da gente. Então, por exemplo, tem gente que não é de Resende, mas pode ir e voltar no mesmo dia, no curso, né? No dia que tem após, ou no dia que tem o curso, porque a gente está muito, muito próximo de todas essas regiões, né? Isso é bem legal também. E a Dutra é uma estrada muito boa, né? Então, isso também... E é claro, conta, muitas pessoas estão perguntando para a gente o que a gente vai fazer nesse momento de pandemia. Obviamente, gente, nos momentos que não for permitido ser feitas as aulas presenciais, a gente vai estar no formato online, obviamente. Isso todo mundo está fazendo e o Naradeva não é diferente. A gente tem que acompanhar também essas mudanças da humanidade. Bom, gente, as inscrições estão abertas comigo, né, lá na página do Atma Video, também com o Naradeva. É só entrar em contato com a gente que a gente tem todas as informações de inscrição, metodologia, as disciplinas, o corpo docente, as datas, os valores das mensalidades, enfim, tá tudo descrito lá, é só entrar em contato com a gente, né? E, Eric, temos aí 2 minutos. Quero agradecer imensamente aí mais uma participação sua com a gente. É sempre uma honra estar com você online, presencial, nos camps, nas aulas, enfim. Eu sou suspeita também para falar e vou deixar aí com você para você finalizar. Gente, a live vai ficar gravada, tá, gente? O que eu queria finalizar é falar que diagnóstico de Ayurveda não é uma caixinha, não é uma tabela de Excel, vocês não vão diagnosticar ninguém com uma tabelinha, como que é um questionário, nada disso. São técnicas, é muito importante, existe a empatia, que é extremamente importante, que tem que estar por detrás do profissional e com vocês também como profissional. E a gente está à disposição através do Atma Vidya,
através do próprio Naradeva, o que vocês precisarem, tirarem dúvidas sobre o curso, sobre atendimento, sobre tudo que a gente está fazendo, tem tudo nas nossas redes sociais, é só entrar em contato com a gente, manda mensagem, WhatsApp, sinal de fumaça, o que vocês precisarem, aí a gente, de alguma forma, a gente responde para vocês. Legal, Eric. Obrigada, viu? Obrigada Obrigado mesmo. eu, Semana que querida. vem a gente tem outra, com alguém aí do Naradeva, a gente tem outra live. Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo.